Eu sei que estudar programação pode parecer um pouco difícil, ainda mais no início, mas talvez tenha um pequeno detalhe que pode fazer bastante diferença na sua jornada, que é o como você estuda. E nesse pequeno como, eu vou dividir dois tipos de pessoas nos quais eu mesmo me enquadrei lá atrás. A primeira delas é aquela que pensa que precisa de mais um curso. E aí ela se torna colecionadora de cursos pensando que o problema sempre está na metodologia ou na maneira que o professor explica as coisas. E nunca na real dificuldade técnica que realmente tem aprender desafios dentro da área de programação. E o outro lado tem aquelas pessoas que simplesmente desistem. Então, para você não cair nessa cilada, eu vou trazer 3 hacks que eu uso para estudar e que fazem toda a diferença para mim. Esses 3 hacks transformaram a maneira como eu estudo programação e eles podem te ajudar também, seja nesse período pré-entrada no mercado de trabalho e o seu período inicial ali na sua jornada de trabalho. Com certeza eles vão fazer você evoluir muito mais rápido do que você vem evoluindo até o momento. Antes de qualquer coisa, primeiro vamos entender a importância de estudar com eficiência. Não é novidade para ninguém que a programação é uma habilidade muito importante no mundo de hoje, mas às vezes parece que é muito lenta a sua evolução. Uma das coisas que acaba acontecendo, não só comigo, mas com muitos programadores com quem eu conversei sobre isso, é que parece que você fica estudando um certo período de tempo sem ter nenhum tipo de resultado e meio que do nada parece que vira uma chave na sua cabeça e você passa a entender os conceitos que você vinha estudando há algum tempo. Acaba meio que sendo normal entre nós programadores isso. Foi aí que eu decidi tentar entender uma maneira de virar essa chave mais rápido, se é que a gente pode chamar assim. Então eu fui buscar maneiras de estudar para que eu pudesse potencializar o meu tempo de estudos e acabar fazendo com que essa chave virasse mais rápido. E é daí que nascem esses 3 hacks que eu vou dividir com vocês no vídeo de hoje. Então, esse segredo não é estudar mais, mas sim estudar com eficiência. Então vamos ao primeiro dos hacks. Praticar com projetos reais. Eu sei que parece meio óbvio, mas vamos tentar entender isso e como isso realmente vai potencializar a sua jornada. Estudar apenas a teoria pode parecer bem cansativo, e de fato é. Eu mesmo passei muito por isso. Mas quando que eu comecei a resolver esse problema? E por que eu estou trazendo isso em pauta? Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar programação, eu pensava que o grande segredo era eu decorar o conceito das coisas. E fixe nessa palavra, decorar. E eu fiz isso por meses, decorando padrões de CSS, decorando sobre hooks do React, decorando tudo que eu podia decorar. Mas, depois de fazer vários tutoriais de vários cursos de programação que eu comprei, quando eu fui fazer o meu primeiro projeto sozinho, adivinha? Não saiu nada, né? Você já deve ter passado por isso também. Então vamos tentar resolver isso de uma vez por todas. Se você é iniciante, comece com algo pequeno. E lembre-se dessa frase, nunca despreze os pequenos começos. Se você vai seguir como front-end, eu vou te dar uma trilha e como back-end outra. Então preste atenção. Se você vai iniciar pelo front, comece criando algo somente com HTML e CSS. É o seu primeiro passo. Depois evolua para um projeto, e isso criando sozinho, ok? Depois evolua para um projeto com HTML, CSS e JavaScript. Para só depois desenvolver uns 3 ou 5 projetos com HTML, CSS e JavaScript, aí sim você pode pensar em evoluir para um primeiro projeto com React.js. Por um outro lado, se você vai seguir a trilha do back-end, comece criando a sua primeira API. Não precisa ser uma API com muitos dados, não fique tão focado em libs e frameworks nesse momento. Faça com Node.js puro mesmo. Crie uma API simples, pode ser com 2 campos, e-mail e senha. Simula ali um CRUD, que você pudesse criar um usuário só com isso, fazer a alteração, a edição dele, no caso, né, pensando no CRUD só com isso, a sua deleção e também a sua atualização. Se você conseguir, aí sim você começa a pensar em evoluir para APIs maiores com mais campos. Mas tente fazer sozinho. Ambos os projetos, vamos ao que vai acontecer. Você vai iniciar o projeto, em algum momento ali vai ter alguma coisa que você não se lembra como faz. E dessa vez você não vai estar seguindo um tutorial, você vai estar sem rodinhas. O que vai te levar a acabar pesquisando em YouTube e vai cair em canais como esse, ou você vai pesquisar na documentação. Mas a gente vai falar dela mais adiante nesse vídeo. Você vai cair no Stack Overflow, em alguma documentação, ou vai acabar lendo algum texto de blog. E aí você vai resolver aquele primeiro bloco de problema real que apareceu para você. Você vai caminhar mais um pouco, vai patinar e vai cair em outro problema, que vai te levar a ter que pesquisar de novo. E eu vou te dar um grande segredinho aqui agora da nossa carreira. Saber pesquisar
e abstrair uma informação de pesquisa e inserir ela dentro do seu problema e resolver o seu travamento de código ali, é o que realmente vai te fazer virar um programador de verdade. Independente do nível que você está, essa habilidade vai te acompanhar até o seu último dia atuando como programador. Boa parte do segredo da nossa carreira é saber fazer as perguntas da maneira certa e saber onde encontrar as respostas certas para resolver esses problemas que estamos enfrentando. Vou trazer uma dica bônus dentro desse tema. Evolua seus projetos gradualmente. E aqui eu vou falar uma coisa que eu tenho do repositório que está privado no meu GitHub. Eu tenho o meu projeto de estimação e ele tem me acompanhado por alguns anos. Lá atrás eu resolvi criar um sistema para guitarristas aprenderem e a potencializar o seu tempo de estudo. Eu estou criando esse sistema há bastante tempo e ele começou com uma simples tela de login, depois a geração de escalas pentatônicas, depois geração de escalas maiores. Não quero entrar na parte técnica musical aqui, mas o que eu quero trazer para você aqui de dica, tanto para front quanto back-end? Criou sua primeira API de login? Cria uma de criação de usuário com de fato mais dados, depois pensa se isso vai evoluir para um e-commerce, se é a sua vontade, cria uma API de produtos, entenda como repassar dados, por exemplo, vincular um produto comprado a um usuário, e assim você vai entendendo como as coisas funcionam, como fazer join entre tabelas, isso para a galera do back-end. Pensando na galera do front-end, voltando para o meu exemplo pessoal, comecei criando o login, depois uma primeira tela onde eu escolhi qual seria o meu cronograma de estudos daquele dia, depois um projeto de geração de escalas, com vários tipos de escalas, depois geração de acordes, depois eu criei uma maneira de eu pontuar, se eu queria tônica numa cor, terça em outra, quinta em outra. E assim eu fui evoluindo o meu sistema, tanto em questão de design quanto funcionalidade. E eu estou até hoje expandindo esse sistema. Então, se aqui cabe uma dica para você, tem o seu próprio projeto de estimação e conforme você for aprendendo novas habilidades, novas técnicas, vai inserindo no seu projeto, vai refatorando o seu código. Lembra que toda vez que você olhar um código seu, que você mexer no seu projeto de estimação e ver pontos a melhorar, é sinal que você já não está mais naquele nível técnico, tanto que você enxergou uma possibilidade de melhoria. É aí que você vai aplicar as novas coisas que você vem estudando. Nesse momento você vai começar a perceber que de fato você está aprendendo de verdade a ser um programador e não mais um seguidor de tutorial. É aí que você vai começar até a se sentir melhor em relação à própria profissão. Vou dar o exemplo aqui do canal. Até o momento só estudamos a linguagem JavaScript. Vamos imaginar que você está acompanhando a playlist e na data da gravação desse vídeo, a última aula foi sobre o método OnShift, de manipulação de dados em array. Mas a aula anterior foi sobre o método Push. Então, imagine que você terminou a aula de OnShift e vai fazer uma revisão do método Push, mas talvez ele não esteja tão claro para você. Se você tentar e fluir de primeira, beleza, pode seguir para a próxima aula. Mas se não, seria interessante dar uma revisada daquele método. Se ele tiver a pronta entrega, pensa no método anterior. Experimenta fazer, só vê o nome da aula e tenta aplicar. Se rolar, beleza. Mas lembre-se, daqui a uma semana você vai revisar os 3 de novo. E é assim que você vai aprender e, de certa maneira, meio que nunca mais esquecer. Esse que é o segredo do método espaçado. Uma outra coisa que eu já falei bastante aqui no canal é sobre você se autoconhecer. Para quê? Para você poder autopotencializar os seus estudos. Por exemplo, apesar da gente trabalhar numa área muito técnica, eu ainda aprendo muito melhor quando eu escrevo algumas coisas na mão. E eu também aprendo mais quando eu faço desenhos também de algumas coisas. Por exemplo, sabe a tal nova habilidade? Tá aqui, ó, o meu caderno, no qual eu estou aprendendo essas novas habilidades. Se você olhar aqui, eu estou separando não somente por tópicos de cores, mas eu também venho fazendo alguns desenhos e algumas anotações aqui. Separo por aula, faço um pequeno resumo do que eu aprendi naquela aula. E é assim que eu vou meio que mantendo esse meu aprendizado. Por exemplo, isso me economiza muito tempo de não ter que ver a aula de novo. Imaginamos que eu estudei um bloco de 5 aulas no dia de hoje. Amanhã, antes de eu fazer a 6ª aula daquele módulo, eu simplesmente vou ler o resumo das 5 aulas que eu estudei no dia anterior. Isso vai se acumulando. Chega um momento que se eu fosse revisar todas as aulas, eu gastaria o meu único tempo de estudo tendo que ler. Então o que eu faço? Leio 2 aulas para trás. Depois de um bloco de um mês, eu tento ler tudo de novo. E assim eu vou avançando. Isso funciona muito bem para mim. Te recomendo a tentar e ver se faz sentido para você. Se fizer, segue. Se não for, procure uma outra maneira. O mais importante de tudo é que você se autoconheça e descubra o que funciona melhor para você. E é assim que você vai se autopotencializando de maneira que cada vez mais você vai ser mais eficiente no seu estudo. E claro, eu não sou tão vintage assim. Eu também utilizo o Trello e o Enki. Eu quero falar um pouco do Enki nesse vídeo porque o Trello acaba sendo um pouco mais conhecido. O Enki nada mais é do que um SRS.
Spaced Repetition System. Ele é utilizado para aprendizado e memorização de informações. Se você não conhece, te recomendo dar uma pesquisada e inserir ele, porque ele vai ser um grande facilitador nos seus estudos de programação ou qualquer outra nova habilidade que você vem estudando, como no meu caso, que não estou aprendendo algo tão técnico. Ferramentas assim como o Trello, o Anki ou até mesmo o Notion, que é bem mais famosinho, eles podem te ajudar bem a sempre estar monitorando a sua cadeia de aprendizado. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem nada a ver com a nossa área, mas na galera do marketing a gente tem o que aqui no Brasil acabou sendo conhecido como linha editorial. O certo é editorial e o editorial tem várias linhas, mas aqui por algum motivo isso é conhecido como linha editorial. O que eles fazem? Eles colocam uma grade que pode ser semanal, mensal ou até mesmo anual de tudo que vai ser produzido para aquela marca. Pensa na sua maratona de estudos assim, vou estudar nesse mês tal e tal módulo ou tal curso completo se ele não for tão grande. Anota lá o bloco de aulas diários de acordo com o que você vai estudar, matou o bloco daquele dia, no dia seguinte faz as revisões, como eu já expliquei. Você pode ter isso documentado num caderno, mas aí o Find vai ser bem mais difícil, mas nessas ferramentas digitais você vai ter como encontrar mais fácil. Por isso que eu faço nos dois. E o porquê que eu faço no caderno? Porque, como eu já disse, é mais fácil para mim aprender assim. Então eu me utilizo das duas maneiras. Há poucos minutos atrás eu falei sobre a tal da documentação. Então vamos falar sobre ela. O melhor lugar para você encontrar informação do que você está estudando é na documentação. E eu entendo o desespero que pode bater no início quando a gente não tem costume de ler documentação, o quanto que ela parece um monstro num primeiro olhar ali. Mas eu te aconselho a sempre na sua primeira pesquisa, sabe, voltando no assunto do seu projeto de estimação, sempre na sua primeira pesquisa, se for o nosso caso, tenta ler lá o MDN do JavaScript, se você estiver mexendo com React, lê na documentação do React, lê na documentação do Node.js. Quanto antes você perder essa muleta e aprender a procurar na documentação e ela ser o seu ponto de partida e não o seu ponto final, porque como que é o caminho no início? A gente prefere ver um tutorial no YouTube e nada contra, eu criei esse canal para isso, para facilitar a vida das pessoas. E tem muitos outros produtores de conteúdo com o mesmo propósito que eu. Mas, primeiro, tenta resolver na documentação. Se lendo lá não for suficiente, aí sim você procura um tutorial. Tenta ter a documentação como seu ponto de partida e não como aquele ponto que nada deu certo, agora eu vou ler a documentação. Ela está lá para isso, ela é um manual. Então, quanto antes você perder o medo da documentação, melhor vai ser para você. Uma vez que você perdeu o medo da documentação, aí sim, comece a combinar os tutoriais que você viu no YouTube ou no curso que você está praticando. E aí, qual que é o conselho que eu te dou? Imagine uma nova funcionalidade e pesquise na documentação como fazer. Sempre expanda um projeto que você viu no curso ou algum tutorial aqui do canal. Por que eu estou falando isso? Porque isso realmente faz diferença. Se você está estudando a minha trilha de projetos de React.js, você vai ver que primeiro eu meio que fiz um projeto matriz, que foi o projeto de Donuts, onde eu fiz várias coisas que eu acabei não repetindo nos outros projetos. E eu sempre no final do vídeo deixo um desafio. Aprenda tal coisa no projeto do Donuts e replique aqui. No projeto de All-Star eu ensino uma coisa que talvez no outro projeto eu não ensino. Aí eu vou lá e falo, no projeto do All-Star eu ensino isso, replica aqui. E essa é a maneira que você vai aprendendo coisas que você aprendeu em outros repositórios e conseguindo aplicar no repositório atual e também expandindo isso através de documentação. Um exemplo legal, no projeto de All-Star eu te falo para aprender a clicar no menu hambúrguer e abrir a navegação ali do seu Navibar. Mas tem coisas que você pode fazer além disso. Após aplicar no Navibar o que você aprendeu no projeto do Donuts, no projeto do All-Star, você pode pensar uma nova funcionalidade que eu não ensinei em nenhum dos projetos e criar nesse projeto tendo a documentação como base. Isso vai te fazer evoluir muito. Não é à toa que eu trago certas dicas e direções aqui no canal. Eu trago aqui as coisas que realmente fizeram diferença para mim e que eu tenho certeza que vão fazer diferença para vocês, porque fizeram para amigos meus e para as pessoas que fazem parte do tal DevFest que eu vivo falando aqui no canal, que é o grupo do qual sou um dos administradores. Então, sempre que eu trago essas dicas de como estudar algumas coisas dentro e entre esses projetos que eu trago para o canal, é porque foi realmente isso que fez diferença para mim, para eu ir evoluindo. Assim como essa dica de aprender algo na documentação e agregar no projeto que eu estava praticando. Hack número 3. Após você ter aprendido a perder o medo da documentação, a revisar as coisas que você vinha estudando para consolidar, eu quero deixar aqui um terceiro hack, que é o que realmente flui para mim. Eu sempre tento criar um projeto que está acima do meu nível técnico. Por que eu tento fazer isso?
Por exemplo, até poucos meses atrás, talvez um ano atrás, eu não sabia nada de back-end, eu era 0 back-end. O que eu comecei a fazer? Comecei a criar a minha primeira API, a aprender a fazer join entre tabelas, a entender os tipos de banco. E por que eu comecei a tentar criar os meus primeiros projetos full stack de alguns meses para cá? Porque era um buraco, uma lacuna que eu tinha no meu aprendizado de só saber front-end. Então eu comecei a imaginar projetos, por exemplo, aquele projeto do Full Stack Login que eu estou devendo front-end aqui no canal, pelo menos na data da gravação desse vídeo, eu ainda não fiz o front, eu não sabia nada daquilo. Eu fui aprendendo e gravando um pedaço do tutorial. Eu fui aprendendo e gravando um pedaço do tutorial. Eu aprendi aquele projeto fazendo. Tudo que você vê nesse projeto, eu vou deixar ele como sugestão aqui nos comentários e na tela final desse vídeo. Tudo que você vê que eu fiz de back-end, eu não sabia aquilo. Eu fui aprendendo e fazendo. E isso que é legal, você começar a pegar um desafio que está um degrau acima do que você está e tentar atravessar por ele. Fazendo aquele projeto eu aprendi muita coisa, e eu aprendi junto com vocês, afinal ele está no YouTube, e vocês vão aprender ali comigo coisas que eu estava aprendendo. Então sempre pega um próximo degrau. Por exemplo, se você está estudando o início aí do React, como fazer um componente, passar prop de pai para filho e tal, mas ainda não integrou uma API sozinho, se desafia, cria um projeto, faz um layout simples. Procura uma API para consumir, nem que seja só fazer um get, trazer os dados na tela. A gente tem vídeo assim aqui no canal ensinando a fazer isso. Então sempre pegue um próximo degrau e traga. Com esses 3 hacks eu tenho certeza que você vai perceber uma evolução muito grande num curto período de tempo quando aplicados da maneira correta. Além desses 3 hacks, eu quero deixar 5 habilidades aqui nesse card que vocês estão vendo que vai fazer muita diferença para vocês. E aqui o tutorial do Full Stack Login da parte de back-end que eu acabei de comentar. Nos vemos no próximo vídeo.